Dia, Naila. Bom dia. Dá mais um minutinho aí para o povo entrar. Não é possível, gente, que o povo vai faltar aula de revisão. Será que isso é possível? Faltar o resto do bimestre é tipo assim, ok, faltou, mas a de revisão, quando você falta do bimestre inteirinho, é brabo, né? É. Bom dia, Arthur. Bom dia. Vamos lá então, né, gente? Quem não tá aqui é porque não quer, né? Senão, daqui a pouco eu tô aqui meio-dia esperando o povo entrar. Não, se eu vou esperar todo mundo dessa turma entrar aqui, eu tô morta. Mas vamos lá então, deixa eu. Olha, então vamos lá. Prestem muita atenção no que eu vou falar aqui. Se vocês prestarem atenção, gente, nisso aqui, eu garanto que vocês vão acertar mais da metade da prova, é garantida. Então, preste muita atenção, se não entender, e pergunte, eu repito 30 vezes aqui, se for necessário. Mas não saia daqui. Talvez vocês podem ter saído um monte de aula minha sem entender. Mas dessa não saia. Porque dessa vocês vão fazer prova. Então, não saia sem entender o que eu vou falar. Vou compartilhar minha tela aqui. Vou voltar o slide aqui. Gente, basicamente, o que vai cair nessa prova? O que eu estou cobrando nessa prova? Trabalho. E aí, fiquem com o caderno em mãos aí, porque eu vou passar algumas fórmulas para vocês anotarem. Então, fica com o caderno no jeito aí, um caderno lá, com caneta, não sei, no jeito que vocês anotarem. Então, basicamente, gente, nossa prova quase inteira é em cima de duas coisas: trabalho e energia. Basicamente isso. Beleza, Jéssica, o que é trabalho? Então, eu já falei sobre isso, né? É a força aplicada para deslocar algo. Então, por exemplo, eu já dei esse exemplo várias vezes.
Quando eu tenho ali, por exemplo, um guarda-roupa e eu quero empurrar, o que que é isso? O que que eu vou fazer? Eu vou fazer um trabalho. Por quê? Porque eu vou ter que aplicar uma força para deslocar aquilo. Então, basicamente, o trabalho é isso. É a força aplicada para deslocar algo. Ok. Gente, existe 2 tipos de trabalho. Trabalho de força constante e trabalho aqui de força variável. Jéssica, qual é a diferença entre os dois? Gente, força constante é que o valor da força não vai mudar. É como se eu estivesse pegando, imagina que eu pego um peso aqui, eu tenho que carregar ele até na esquina. Eu vou com a mesma força daqui na esquina. Agora, o trabalho de força variável, não. Trabalho de força variável, eu peguei o peso aqui, aí andei 20 metros, cansei, aí andei mais 20, e aí minha força foi diminuindo. Vocês já viram, por exemplo, que geralmente a gente começa sempre fazendo, quando a gente vai empurrar alguma coisa ou levantar alguma coisa, a gente começa naquela força, e aí com o tempo ali, aquela força vai diminuindo. Justamente por isso, porque só tende a acontecer isso mesmo. Então, existe o trabalho de força constante, existe o trabalho ali de força variável. Jéssica, como eu calculo o trabalho de força constante? A fórmula é, então anotem aí, trabalho de força constante. Primeira fórmula que eu quero que vocês anotem. E essa vocês vão usar muito na avaliação. Trabalho de força constante, então a fórmula é T de trabalho, né? Igual a força vezes a distância vezes o ângulo. Então, o cosseno do ângulo aqui. Jéssica, como que eu resolvo isso? Vou dar um exemplo para vocês verem o tanto que é fácil isso aqui. Então, a primeira fórmula que vocês vão precisar é dessa aqui. Anotou aí, Arthur? Notei. Ok, então beleza, gente. Vamos aplicar então isso aqui. Como que isso vai estar na prova, Jéssica? Basicamente assim, vamos ler essa questão para vocês verem. Considere que a força aplicada pelo trabalhador, por um trabalhador, é constante e tem módulo de 100 newtons. O que é 100 newtons? É a força. Força vai vir em newtons na questão. E eu, em todas as questões, eu estou te dando a força prontinha. Então, o valor da força é em newtons. Então, se você olhar para a questão e ver um valor em newtons, é força. Ok. E que o carrinho foi deslocado por 10 metros. O que é 10 metros? A distância que ele foi deslocado. Na direção horizontal e que o ângulo que a direção da força faz com o deslocamento é de 30 graus. O cosseno de 30 é 0,85. Então, gente, o valor da força é 100. A distância que eu vou percorrer é 10. E qual que é o valor do cosseno do ângulo? O ângulo é 30, o cosseno dele é 0,85. Então, não é o 30 que você vai colocar na fórmula, é o cosseno dele, que é 0,85. E aí, então, fica 100 vezes a distância, que é 10, o cosseno do ângulo aqui é 0,85, então é só multiplicar todo mundo. Então, 100 vezes 10 vezes 0,85 vai dar 850. Vamos lá para um segundo exemplo aqui. Considere que a força aplicada pelo trabalhador é constante, tem módulo de 100 newtons. O que é 100 newtons, gente? 100 newton é valor de quê? É de força, é de distância, Força. é de cosseno? Força. Força. Veio em newtons é força. Então, 100 newtons é a força. E que o carrinho foi deslocado por 10 metros. 10 metros é o quê? Distância. E na direção horizontal é que o ângulo que a direção da força faz com o trabalho de deslocamento é de 60 graus. Então, o ângulo não é o ângulo é o 60, mas eu quero o cosseno do ângulo, que é 0,5. Então, é só substituir na fórmula, né? Então, vai ficar força é 100, né? A distância é 10 e o cosseno do ângulo é 0,5. Então, multiplica 100 vezes 10 vezes 0,5, que vai dar 500. Então, gente, basicamente as questões isso aqui é assim. Pode acontecer da questão não te dar um ângulo. Por quê, Jéssica? Como assim ela não me dá um ângulo? Significa que está no chão. E aí, então, não tem ângulo ali. Pode ser que a questão não te dê o valor do ângulo.
E aí, Jéssica, o que eu faço? Multiplica a força pela distância e pronto. Entenderam? Então, se a questão não te der o ângulo, não tem problema. Se ela te dá, você usa ele. Mas se a questão não te der o ângulo, usa a força pela distância e pronto. Entenderam esse detalhe aqui? Ok, então, gente, o primeiro tipo de cálculo que vocês vão precisar fazer é isso aqui, trabalho de força constante. Para o Otávio que chegou aí agora, Otávio, anota essa fórmula aqui, porque é uma das fórmulas que você vai precisar para fazer essa prova. Bom Se dia. tiver, bom dia. Se tiver alguma coisa para anotar aí, deixa eu voltar aqui só na fórmula. A fórmula é essa aqui, ó. Anota ela aí. E anota assim, trabalho de força constante. E aí você coloca a fórmula aí. A prova vai ser de quantas questões, professor? 8. E aí, gente, então, beleza. Então, essa é a primeira fórmula que vocês vão precisar. Novamente, para o Otávio que chegou aí agora, como que eu uso essa fórmula? A questão vai te dar o valor da força é em newtons. Então, esses 100 newtons, por exemplo, nesse exemplo aqui, é força. O D é a distância, que é em metros, e esse cosseno aqui é o valor do ângulo. Geralmente ele vai vir aqui falando mais ou menos nesse estilo, cosseno, e vai vir um valorzinho aqui dele. Então, basicamente, essa é a ideia aqui. Ok. Segundo tipo de cálculo que vocês vão precisar saber para fazer nessa prova. Gente, eu falei para vocês que existe o trabalho de força constante e existe o trabalho de força variável. O segundo tipo de conta que você vai precisar fazer é o trabalho de força variável. Então, Jéssica, como que eu sei qual que é a diferença? Trabalho de força variável vem um gráfico. Se você não vê um gráfico, não é trabalho de força variável. Ok, Jéssica, como que eu calculo o trabalho de força variável? Então, vai ficar trabalho, a fórmula é essa aqui, anotem aí, trabalho de força variável, a fórmula é essa. É base vezes altura dividido por 2. Gente, então, como que eu resolvo isso aqui? A base é a parte de baixo aqui, ó. Então, daqui até lá, essa parte de baixo vale 10. Então, você substitui no lugar do B. A altura. Então, base é assim e a altura em pé. Então, olha aqui para vocês verem. A altura, então, qual que é a altura nesse caso aqui? 100. A base é 10 e a altura é 100. Então, vai ficar 10 vezes 100 dividido por 2. Então, você multiplica 10 vezes 100 primeiro, aí dá 1.000, né? 1.000 dividido por 2 dá 500. Então, basicamente é isso. Então, 10 vezes 100, 1.000. 1.000 dividido por 2, 500. Muito simples, gente, isso aqui. Muito de graça isso aqui. Alguma dúvida? Não. Arthur tá aí ainda? Tá aí. Não. Otávio. Opa. Não. Então, vamos dar sequência aqui. Deixa eu ver o que mais que eu preciso falar com vocês. Tá,
A última coisa que eu quero falar com vocês, gente, é sobre energia potencial elástica. Anota essa fórmula aqui também, essa aqui em cima aqui, ó. Pronto, já anotaram aí? Gente, então o que é energia potencial elástica? Energia potencial elástica, ali tem, ó, energia potencial está associada à deformação que os corpos provocam em cordas, molas ou elásticos. Você já viu, por exemplo, quando você pega uma mola, se você apertar ela, ela vai diminuir de tamanho. E isso eu falo que ela está sendo deformada. Da mesma forma, se eu puxo essa mola ali, o que vai acontecer? Ela também vai ser deformada. Então, se eu apertar uma mola, ela vai sofrer deformação. E se eu puxo uma mola, ela também vai sofrer deformação. É a mesma coisa que acontece, por exemplo, na mola de um carro. Quando o carro, por exemplo, está parado bem ali na minha garagem, ali, a mola dele não está deformada. Agora, por exemplo, quando entra 5 pessoas dentro do carro, o que acontece com a mola do carro? Vai para baixo, diminui de tamanho, então ela é deformada. Ok, Jéssica, como que eu resolvo o cálculo de energia potencial elástica? A fórmula é essa aqui, né? Gente, esse K é uma constante que a questão vai te dar. Esse X aqui é a deformação que a mola vai sofrer. Como assim deformação? Imagina que uma mola é desse tamanho. Se eu apertar ela, ela não vai diminuir de tamanho? Então, ela vai deformar. E aí, então, esse xzinho aqui, ao quadrado, é a deformação da mola. Isso em metros. E dividido por 2. Ok, vamos ler um exemplo aqui. Ó. Se considerarmos que a constante elástica da mola do automóvel é de 500 newtons, então a constante elástica da mola do automóvel é de 500, ou seja, o 500 é a constante. Então, é no lugar do K que você vai substituir. Ok. E, deixa eu arrumar o celular. Ok, então o Kzinho a questão vai te dar, que é a constante. E a deformação da mola é 10 centímetros. Gente, 10 centímetros é o mesmo que 0,1 metros. O celular tá de brincadeira. 10 centímetros é o mesmo que 0,1 metros. E você tem que colocar aqui, se eu não me engano, na prova já está em metros. Eu vou até verificar, mas está em metros. Então, ele vai te dar uma constante, a questão vai te dar uma constante, e o valor da deformação, que é o xzinho. Então, o que você tem que fazer? Olha aqui, ó. Então, vai ficar, o valor do K é 500, o valor aqui da deformação é 0,1. Por quê, Jéssica? Essa questão me deu 10 centímetros. Porque transformando 10 centímetros para metros dá 0,1. E dividido por 2. Como que eu resolvo isso aqui? Primeiro você eleva ao quadrado 0,1. Então, fica 0. É a mesma coisa de 0,1 vezes ele mesmo. Então, 0,1 vezes 0,1. Depois, você multiplica pelo 500 para, por último, dividir por 2. Então, primeiro multiplico 0,1 ao quadrado, então fica 0,1 vezes 0,1. O resultado disso, você multiplica pelo 500 para depois dividir por 2. Jéssica, por que você está falando assim? Eu já sei isso. Vai saber, gente. Então, eu quero ensinar para vocês saberem fazer isso aqui. Então, essa aqui, gente, é a terceira fórmula que vocês vão usar para a prova. Tem questão disso aqui na prova. Jéssica, como que eu vou saber que isso aqui é uma questão e eu preciso usar? Como que eu vou saber, Jéssica? Quando é que eu vou usar cada fórmula? Essa aqui, gente, fala de energia.
Essa questão fala de energia, fala de mola, fala de corda, fala de elástico. Essa aqui de cima, aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Essa aqui fala de trabalho de força, trabalho. Tem que falar de trabalho, tem que vir um gráfico. E essa aqui também vai falar de trabalho, só que não vai vir gráfico. Então, basicamente, para essa prova, vocês vão precisar de 3 fórmulas. Essa, trabalho de força constante. Segunda, trabalho de força variável, que é essa, e tem que vir um gráfico. E terceira, que vocês vão precisar aqui, energia potencial elástica. Basicamente, é isso que vocês precisam aqui. E só um detalhe, gente. Um detalhe aqui que eu já falei, mas vou repetir. Se a questão de trabalho de força constante não te der o ângulo, não te der o cosseno aqui, não tem problema. Multiplica a força vezes a distância. Ponto. Então, a força em newtons e o deslocamento aqui, a distância, é em metros. Então, por isso aqui que ficou 100 vezes 10, o 0,5 é o ângulo aqui, ó. Se não vir um ângulo, é só multiplicar a força vezes a distância e pronto. Alguma dúvida, gente? Isabela, deu para pegar a ideia que chegou depois? Deu. Gente, eu vou mandar lá Eu no só tenho uma dúvida. Na energia, o K é o quê? K é a constante. A questão vai te falar assim, ó. Ah, a constante dessa corda, desse elástico, dessa mola é tanto. Entendi. Ok? Eu vou mandar lá no grupo, gente, essas 3 fórmulas para não ter erro. E aí, para não ter erro. Mas, basicamente, vocês vão precisar dessas 3 fórmulas, vai cair esses 3 conteúdos. E só dando uma dica, trabalho de força constante está despencando. Tem muita questão sobre isso. E é facinho, né, fazer isso aqui. Bem facinho. Alguma dúvida, gente? São quantas questões na prova? 8 questões. Pode sair já? Pode, gente. Então, coloca o nome aí no bate-papo para eu fazer chamada e eu já vou mandar o link lá no grupo agora. E quem já colocou pode sair, já está dispensado. Obrigada. Tchau.